Olá, queridos, vamos para mais um dia de devocional. Nesse sexto dia, quero meditar com você a respeito do tema Uma Fé Sem Fingimento. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, diz o seguinte: Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Estão tentando destruir nossas famílias. Se você é cristão, certamente já ouviu repetidas vezes essa frase e pôde constatar que essa é a realidade nos dias atuais. A masculinidade, a feminilidade, o casamento, os filhos, a igreja, ou seja, tudo aquilo que de forma direta ou indireta aponta para o conceito de família está sob ataque constante por parte de um sistema cujos valores se opõem ao reino de Deus. Então, isso é um fato. Estão tentando destruir nossas famílias. Nós sabemos, queridos, que por trás de todo esse ataque tem a mão daquele que começou e tentou destruir a família desde o início. Aquele que começou a atacar, aquele que começou essa prática desde o início, que é Satanás, desde o início do mundo. Quando a gente lembra lá de Gênesis, Adão e Eva, primeira família, Satanás ele foi com o propósito de destruir a família. Então, como nós podemos resistir e avançar como família que glorificam a Deus em um cenário tão adverso? Essa é a pergunta que por vezes nós devemos fazer. Como avançar como família que glorificam a Deus num cenário tão adverso? Quando a gente olha para a saudação do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, encontramos um ensinamento precioso. Perceba que a fé do jovem Timóteo foi moldada dentro do seio familiar. Lóide, a sua avó, vivia de acordo com os princípios que professava e, como consequência, ela transmitiu à sua filha Eunice o mesmo estilo de vida. Esta, por sua vez, deu continuidade aos ensinamentos de sua mãe, mostrando ao seu filho Timóteo a fé, aquela fé que ela adotou, mas também que ela vivia diariamente. Uma fé não simplesmente que ela adotou para sua mente, mas que ela vivia essa fé diariamente, mesmo em meio às dificuldades dos tempos, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio à perseguição. E era uma fé, queridos, sem fingimento. Como resultado natural, Paulo encontrou em seu discípulo um homem forjado pelos princípios do reino, fruto da transmissão de valores condizentes com os mandamentos de Deus. Esse é o grande ensinamento para os nossos dias. Como sempre foi ao longo da história, precisamos viver, queridos, a fé cristã sem fingimento, buscando a graça de Jesus para praticar aquilo que nós acreditamos. Assim, por meio dessa nossa vida, os membros da nossa família, eles devem perceber, eles devem seguir os ensinamentos de Jesus, por meio da fé que nós devemos viver sem fingimento. Como já dizia, queridos, os antigos, um provérbio popular diz o seguinte: não criamos filhos para nós mesmos, mas criamos para o mundo. E eu não estou me referindo aqui à questão do mundo como um sistema caído, mas o mundo como um cosmo. E também para o sistema caído. Porque a gente precisa entender que os filhos eles vão enfrentar todas essas adversidades. Então, consciente de que vivemos em um mundo mau, devemos deixar o legado de uma fé sem fingimento, a fim de preservar o conceito e o projeto de Deus que é conhecido como família. Eu quero compartilhar com você aqui uma questão prática, devido a esse tema, a esse assunto, vivendo uma fé sem fingimento. Primeira coisa, queridos, comece a olhar para as pessoas da sua família como discípulos que estão sob os seus cuidados, cabendo a você ensinar-lhes a fé cristã, não apenas como teoria, mas também como prática diária. Perceba, queridos, perceba que a fé da avó Lóide passou para a mãe Eunice, que passou para o filho, para o jovem Timóteo. Então,
é algo que o apóstolo Paulo diz. A fé que você tem é uma fé sem fingimento. Uma fé que também habitou na Eunice e em Lloyd. A questão é, será que a sua fé é uma fé verdadeira? Ou será que a sua fé é uma fé fingida? É importante a gente pensar sobre isso, porque a fé que gera resultado, a fé que permanece como legado, é a fé sem fingimento, é a fé em Jesus Cristo sem fingimento. E quando nós vivemos uma fé sem fingimento, nós de maneira mais natural passamos e compartilhamos essa fé para a nossa prole, para os nossos descendentes. Então pense sobre isso. Devemos buscar uma fé sem fingimento. Eu quero orar com você, seguindo nesse sentido. Orar para que o Senhor nos dê uma fé, e essa fé seja sem fingimento. Orar para que a gente olhe para a nossa família, para os nossos, como discípulos, que nós devemos, diante deles, ser discipuladores, passar esse legado adiante. Amém? Vamos orar. Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Muito obrigado por mais um devocional. Muito obrigado por esse sexto dia. Antes de qualquer coisa, eu peço que o Senhor nos ajude a permanecer firme nesse propósito, a não desanimar, a não abandonar esse propósito, a continuar ouvindo, aprendendo sobre família para nos incentivar a orar, a buscar pela nossa casa, pelos nossos, seja como esposa, seja como marido, seja como filho. Por isso nós oramos, Pai, em nome de Jesus, e que essa fé, Deus, que habitou no coração de Lloyd, habitou no coração de Eunice e foi passada para Timóteo, essa fé sem fingimento, ela habite de modo rico em nosso coração e que possamos passar essa fé para as pessoas da nossa família, uma fé prática, uma fé sem fingimento. Ó Deus, que possamos deixar esse legado para a nossa casa, que o dia que o Senhor nos chamar, possa ser dito sobre nós, que nós vivemos uma fé sem fingimento e que a nossa fé, ela gerou resultado, gerou fruto em outras vidas. Por isso nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe ricamente.